Boa tarde. Estão todos me ouvindo certinho? Bom, gente, eu sou a Emily e em nome do PET Pedagogia da Unesp de Araraquara, gostaria muito de agradecer a presença de todos e todas aqui no nosso evento. É um tema muito importante, né, e atual. E gostaria de lembrar vocês, então, que o curso é gratuito e nós vamos enviar um certificado de 2 horas, tá, para todos. Queria pedir também para manterem os microfones desligados, para não ter interferência no momento da palestra. E ao final do curso, nós iremos ter um momento de dúvidas, onde vocês poderão enviar a dúvida de vocês aqui no chat sobre o que será dito na palestra, ou também vocês podem se inscreverem para falar a dúvida de vocês nesse momento. Ao final do curso também nós iremos mandar uma lista de presença aqui no chat, então fiquem atentos, e os certificados serão enviados mediante o preenchimento dessa lista, tá bom? Qualquer dúvida podem enviar no chat que nós iremos responder. E eu gostaria de agradecer também a Bruna Rodrigues, que vai ser a palestrante de hoje. Queria agradecer ela por ter topado, né, estar aqui conosco. E a Bruna Rodrigues, ela possui bacharel em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Universidade Federal de São Carlos desde 2019. Ela já foi estagiária do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar e da Biblioteca do Senai em São Carlos. E, além disso, ela também é irmã da Bárbara, que é uma das nossas petianas, então nós temos um carinho muito grande por ela. E é isso, gente. Nós esperamos que vocês aproveitem da melhor maneira possível. E qualquer dúvida podem enviar aqui no chat, tá bom? Eu passo a palavra para a Bruna agora. Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Primeiramente, quero agradecer ao PET Pedagogia, a tutora Lucy pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, falando de um assunto muito importante, que são as normas, tá? Principalmente para quem está iniciando pesquisa, certo? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês da apresentação, tá? Vocês estão vendo? Ainda não. Um minutinho, gente. Sou novata no Meet, viu? Acho que agora vai dar certo. Agora foi. Agora foi? Então tá, então vamos lá. Gente, não se assustem com o número de slides, tá? Eu preparei um material com bastante ilustração. E antes das 7 eu pretendo estar finalizando, tá? Então vamos lá. Gente, o que é uma norma, né? É um documento que contém regras e diretrizes e tem por objetivo padronizar um trabalho. É importante ressaltar que normas não são leis. Então, seu uso não é obrigatório. Mas se a gente estiver dentro de uma instituição e ela fizer uso de normas, automaticamente a gente deve seguir também. No entanto, que hoje a gente está reunido aqui falando disso, né? Gente, um pouco sobre a BNT, tá? Ela foi fundada em 1940. Ela tem por objetivo padronizar os trabalhos aqui no Brasil, tá? Ela faz parte do comitê, ela é membro da ISO, que é a Organização Internacional de Normalização, certo? Então, como membro, juntamente com outros países, como Estados Unidos, Canadá, Japão e China, ela adota as regras que ela acha pertinente e também faz traduções das normas da ISO, tá? E traz aqui para nós o Brasil, certo?
Bom, gente, as vantagens de normalizar. É muito importante quando a gente normaliza um trabalho, a gente está padronizando ele. Então, a gente organiza essa informação, isso facilita a catalogação, tá? Também a recuperação da informação, né? As pessoas vão encontrar mais fácil o seu trabalho e também auxilia a gente a identificar plágio, que infelizmente é uma prática comum na produção científica. Por isso que é importante saber citar e fazer referência, tá bom? A gente vai ver tudo isso. Bom, gente, o acesso às normas. Elas são pagas e é importante sempre a gente usar a norma atualizada, certo? Mas fiquem tranquilos, toda a comunidade Unesp pode ter acesso à coleção ABNT. Antes, né, quando era presencial, era somente dentro da biblioteca, dentro da universidade, desculpa. Agora é via VPN, tá certo? Então, aqui o endereço da ABNT coleção, para vocês consultarem, tá? Aqui a página de login, certo? Então, quando vocês fizerem login, vai cair aqui na área de pesquisa, que é muito simples pesquisar a norma. Então, vocês podem pesquisar pelo número. Não sabe o número? Não tem problema, pode pesquisar pela palavra, tá? O status, tentem sempre pesquisar as que estão em vigor, que são as normas atualizadas. Não tem erro, tá, gente? Vamos lá. Agora eu peço a paciência de vocês, que a gente vai ler norma, não tem como falar de norma de outra maneira, mas eu trouxe bastante ilustração, tá? Para vocês visualizar melhor como vai ficar isso na prática, certo? Então, a gente vai começar falando da norma 14.724, que é a de trabalhos acadêmicos, certo? Gente, a norma de trabalhos acadêmicos, ela remete a todas essas outras normas. Nós vamos ver cada uma delas, né? A 6023, que é de referência, numeração progressiva, sumário, resumo, né? Muito importante, índice, citação em documentos, né? Que a gente vai citar plágio aí, lombada, tá? Então, vamos lá. A estrutura do trabalho são divididos em duas partes. A capa e a lombada. A parte externa é a capa e a lombada. A lombada é um elemento opcional, tá? Que a gente não vai ver aqui, porque ela é mais específica para bibliotecas e editoras, certo? A parte interna, que são os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. A gente vai ver cada um deles, tá? E como vai ser a estrutura aí dos elementos. Gente, aqui a estrutura, né? Então, a gente começa na capa, que é um elemento externo. Os amarelinhos é todos os elementos obrigatórios, certo? Então, depois da capa, a gente vai para os elementos pré-textuais, certo? Que é a folha de rosto, a folha de aprovação, o resumo na língua vernácula, resumo na língua estrangeira e o sumário. O sumário é o último elemento da parte pré-textual, certo? Sarinha, teu microfone está aberto. Gente, terminou o sumário, a gente vai para os elementos textuais, tá? Que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Terminou os elementos textuais, a gente vai para os pós-textuais, referência, tá? O resto, gente, é opcional vocês colocarem. Uma coisa importante, os elementos pré-textuais, eles não vão ser paginados, numerados, mas vão ser contados. A numeração vai iniciar aqui na introdução, tá? Mas lembra, a introdução não vai ser a página 1, porque você vai estar contando os elementos pré-textuais, tá bom? Deu para entender? Qualquer dúvida, deixa lá no chat, tá bom? Que depois no final a gente resolve. Vamos lá. Parte externa. Vamos ver como vamos fazer a parte externa. É a capa, um elemento obrigatório,
tem que ter o nome da instituição, nome do autor, o título e o subtítulo, se houver. O subtítulo, gente, é todo em letra minúscula, tá? O local da instituição e ano de depósito, o ano da entrega, tá? Vamos lá. Parte interna agora dos trabalhos, os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Vamos ver. Folha de rosto, um elemento obrigatório. Deve ter o nome do autor, o título e o subtítulo, se houver, a natureza do trabalho, o tipo do trabalho, né? É uma tese, é uma dissertação, é um TCC, o objetivo, o grau, é o final de uma disciplina, certo? O nome da instituição e a área de concentração. Importante, nome do orientador, se tiver co-orientador, também deve colocar, e caso a sua pesquisa foi financiada, coloque o nome da agência ali em bolsa, tá? Novamente, o local da instituição e ano de entrega. O verso da folha de rosto vai vir a ficha catalográfica, que é um elemento obrigatório. Mas vocês não precisam ficar preocupados em fazer essa ficha, que geralmente no site das bibliotecas elas sempre passam um modelo, né, para vocês fazerem, ou também pode orientar vocês na elaboração dessa ficha. Não tem uma norma específica para a ficha, porque ela é feita conforme o Código de Catalogação Anglo-Americano. Mas, gente, ela se localiza atrás da folha de rosto, na parte inferior da folha e centralizada, tá bom? Vamos lá. A errata é um elemento opcional, é a lista de erros cometidos no texto, tá? E o autor faz as devidas correções. Então, para você fazer a errata, você coloca a referência do seu trabalho. Embaixo você faz um quadro com o número da folha, o número da linha, onde se lê, que é a palavra errada, e o leia-se é onde você aplica a correção, certo? Folha de aprovação, muito importante, principalmente nas teses e dissertações, tá? Então, ela deve ter o nome do autor, o título e o subtítulo, se houver, a natureza, né? O tipo do trabalho, a data de aprovação, que é a data da sua defesa, e o nome, titulação e assinatura dos componentes da banca. Geralmente, essa assinatura só vai acontecer quando você for aprovado, tá? Dedicatória, um elemento opcional, é o texto em que o autor vai prestar homenagens e dedicar a sua pesquisa. Geralmente ela é feita na margem direita e na parte inferior, tá? Conforme o exemplinho aqui. Gente, importante lembrar que ela não vai ter título, você não vai escrever dedicatória lá no início da página, tá? E nem indicativo numérico. Agradecimentos, né? Você vai agradecer a todas as pessoas que foram importantes na sua jornada acadêmica. É muito importante aqui você agradecer ao seu orientador, né? Uma questão ética. E caso a sua pesquisa tenha sido financiada, é importante agradecer também à agência, tá? Epígrafe, aqui o autor pode apresentar uma citação, o trecho de uma música, uma frase. Não se esqueçam de colocar indicação de autoria, tá? Então, você também vai colocar lá no final da página, ali do lado direito, certo? Não vai ter título também e nem indicativo numérico, tá? Gente, o resumo, elemento obrigatório e muito importante, tá? Ele é feito conforme a BNT 6028. Então, você vai fazer um resumo na língua vernácula e um resumo na língua estrangeira. Geralmente, a gente faz em inglês, né? O abstract. Então, as regras gerais de apresentação. Se trata de um resumo, então deve ser conciso. O que não pode faltar no seu resumo? O objetivo, o método,
os resultados e as conclusões da sua pesquisa. Na primeira frase, você deve indicar o tema principal, de uma forma objetiva, tá? A seguir, você deve indicar a informação sobre a categoria que vocês vão ver lá em método. É um estudo de caso, uma pesquisa exploratória, memória, tá? O verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular, parágrafo único, tá? Continuando. No mínimo 150 palavras, máximo 500. Espaçamento simples, tá? E não de 1,5. Os termos descritores devem ser antecedidos pela expressão palavra-chave, que deve estar em negrito, tá, gente? Olha aqui o exemplo, tá? E ser separada por ponto, certo? Então, não é tracinho, é ponto, tá? E finalizadas por ponto também. Gente, o que você deve evitar, na verdade, que você não deve pôr no seu resumo, símbolos, fórmulas, equações, diagramas, jamais tá a enumeração de tópicos, eu já vi resumos assim, e citação, não coloquem citação, tá bom? Vamos lá. Lista de ilustrações, um elemento opcional, vai ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com o seu nome específico, travessão, vão olhando aqui o exemplinho, ó, travessão, o título e o respectivo número da folha. Bruna, eu tenho gráfico, mas eu também tenho mapa. Então, você não vai misturar, você vai fazer uma lista só para o gráfico, depois você vai fazer uma lista só para os seus mapas, certo? Só para os esquemas, tá? Uma lista para cada item aqui. Tá bom? Vamos dar continuidade. Lista de tabela, parecido também, né? Vai ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com o nome específico e acompanhado do respectivo número da folha. Tá bom, pessoal? Atenção, né? Tem diferença de quadro e tabela. O quadro são informações textuais, geralmente elaborado por colunas, e as tabelas são informações estatísticas, tá? Então, coloquei o exemplinho aqui para vocês visualizarem melhor essa diferença, tá bom? Vamos lá. Lista de abreviaturas e siglas. Então, vocês vão colocar essas abreviaturas em ordem alfabética e na frente da sigla o significado. Aqui não precisa colocar o número da página, tá, gente? Vamos ver. Lista de símbolos, também um elemento opcional, elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto e com o significado na frente, e não precisa também colocar o número de página aqui, tá? O sumário, eu acho que é um dos elementos que mais dá trabalho, tá? Ele é muito importante. Então, a palavra sumário deve ser centralizada aqui, conforme no nosso exemplo, e com o mesmo tipo de fonte das seções primárias, certo? A paginação deve ser apresentada à margem direita, tá? Recomenda-se que a subordinação dos itens do sumário seja destacada com a mesma apresentação tipográfica apresentada nas seções do documento, certo? Percebam que aqui os elementos pré-textuais não vão para o sumário, tá? Antes da gente entrar na introdução, a gente tem que falar de numeração progressiva, né? A seção primária e as subdivisões do texto. Gente, o limite das subdivisões que vocês podem fazer é até a seção quinária, certo? Aí eu coloquei aqui, o indicativo de uma seção secundária é constituído pelo número da seção primária, reparem no exemplo, conforme a sequência do assunto. Bom? E a numeração progressiva, gente, é feita conforme a BNT 6024, tá?
Ainda sobre numeração progressiva, títulos que não vão receber o indicativo numérico, é a errata, os agradecimentos, lista de ilustrações, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, o resumo, a referência, o glossário, o apêndice, o anexo e o índice, tá? Então, se o seu trabalho, a conclusão termina em 5, no indicativo 5, vocês não vão puxar o 6 lá para referência, como muitas vezes acontece, porque a referência não vai receber o indicativo, tá? Só para vocês entenderem. Como esses itens devem ser apresentados? Centralizados e conter o mesmo destaque, né? A mesma formatação das seções primárias. Vamos lá. Ainda sobre numeração progressiva, elementos que não vão receber o título, folha de aprovação, dedicatória e a epígrafe. Para finalizar a numeração progressiva, vamos falar agora da alínea e a subalínea. Tá? A linha, gente, devem ser indicadas alfabeticamente em letra minúscula aqui, tá? Assuntos que não tenha título próprio dentro de uma seção. O texto que antecede a linha termina em 2 pontos, tá? O texto da linha deve iniciar em letra minúscula. As alíneas devem terminar usando ponto e vírgula, exceto a última que vai terminar com ponto final. Subalínea. Então, a subalínea você vai fazer ela dentro da linha, tá? Então, vai começar por travessão, certo? Começar também por letra minúscula, terminar com ponto e vírgula, exceto a última subalínea que vai receber o ponto final. Tá bom? As mesmas regras a gente percebe da língua portuguesa. Os elementos textuais, né, mais que obrigatório. Então, lá na sua introdução, você deve abordar a visão global da sua pesquisa, as hipóteses, objetivos, justificativas, né, no desenvolvimento, a revisão da literatura, o método, a discussão, né, do problema. A conclusão, gente, é o fechamento de ideias. É importante ressaltar que na conclusão você não apresenta mais nenhum dado novo. Você realmente já fala, né? A conclusão, você só vai fechar a ideia, tá? Uma dica: cuidado com parágrafos muito longos, tá? Tem gente que faz parágrafo muito longo, com mais aí de 10 linhas. Tentem assim, no máximo 7. Só uma dica, tá, gente? A norma não diz isso. Mas não fica esteticamente interessante uma pesquisa com parágrafos muito longos. Regras gerais, principalmente para quem for imprimir o trabalho. O tipo de papel que você pode usar, branco ou reciclado. O formato é o A4, tá, gente? Cor, preta, fonte preta. As únicas cores que pode ter no trabalho são as das ilustrações. Os elementos pré-textuais devem ser impressos no anverso da folha, ou seja, na frente da folha, tá? A ficha catalográfica, um elemento pré-textual, que deve ser aí impressa atrás da folha de rosto, né? No verso da folha de rosto. Agora, os elementos textuais e pós-textuais, vocês podem imprimir, vamos falar para todo mundo entender, frente e verso. Uma observação aqui: o verso da folha somente será utilizado para os trabalhos impressos, tá bom? Continuando, as regras gerais ainda. Fonte, a norma fala para usar fonte legível. Recomenda-se que seja o Arial ou Times. O tamanho, 12 para praticamente todo o trabalho, incluindo os elementos da capa, tá? Exceto citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, ficha catalográfica, legendas, fonte das ilustrações e das tabelas devem ser em tamanho menor e uniforme. Recomenda-se o tamanho 10,
tá? O espaçamento 1,5 para praticamente todo o trabalho, exceto notas de rodapé, referência, legenda das ilustrações e das tabelas e a natureza, tá? Deve ser em espaçamento simples, certo? Paginação, algarismo arábico, canto superior direito da folha a 2 centímetros da borda superior, tá? Vamos ver. Aqui as margens, gente, vamos pensar lá no Word, né, que você vai personalizar as margens lá. Então, no anverso, esquerdo superior, 3 centímetros, direita e inferior, 2 centímetros. No verso, esquerdo superior, 2 centímetros, direita e superior, 3 centímetros, tá? O papel, o A4, tá bom? Então, vamos lá, um pouquinho para vocês visualizar melhor o que a gente falou, né? Principalmente, olha lá, o indicativo de seção, que deve ser alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere. E não tem ponto, tá, gente? É só um espaço que vai separar o indicativo do título. Geralmente, um erro muito comum que acontece é que a galera coloca um ponto aqui depois do indicativo, tá? Continuando. Títulos que ocupem mais de uma linha, como aqui no nosso exemplo, deve ser alinhado a partir da segunda linha, abaixo da primeira letra da palavra do título, tá bom? O espaçamento do texto, 1,5. A paginação não é lá na parte inferior da folha, é lá na parte superior, do lado direito, tá? A 2 centímetros da borda superior. O título deve ser separado do texto por um espaço entre linhas de 1,5, tá bom? Aí eu coloquei aqui, ó, o texto, né, fonte preta, tipo legível, né, pode ser Arial, Times, tamanho 12, folha A4, se você for imprimir, branca ou reciclada, tá certo? E as margens. Vamos lá, gente. Tem diferença de página e folha. Página é cada uma das faces de uma folha. A folha é o composto de 2 faces, anverso e verso, tá? Então, frente e verso. Bom, gente, agora a gente vai falar de referência, tá? Então, tudo que você citou ao longo do seu texto, você deve colocar nas referências, para evitar o quê? O crime de plágio, tá bom? Mas, Bruna, por que eu vou fazer referência? É para o leitor, né? A pessoa que for ler a sua pesquisa, ela conseguir ter acesso à obra original, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar em monografia, certo? Vamos pensar no livro. Então, o que você tem que colocar na referência, quando a gente fala do livro? O nome do autor, o título em negrito, o subtítulo todo em letra minúscula, tá? Edição, local, editora e ano, certo? Com 2 autores. Você vai separar os autores por ponto e vírgula, tá, pessoal? Observem aqui na referência, ó, por ponto e vírgula. Mesma coisa, vai vir o título, tá? O subtítulo, edição, local, editora, ano. 3 autores, mesma regrinha, ponto e vírgula, certo? Vai mudar um pouquinho agora aqui no etial, que você vai citar um autor. Qual vai ser o critério? A ordem alfabética dos sobrenomes, tá? E o resto, você esconde, né? Porque o etial significa e outros. Então, você cita um autor e esconde os outros. Por isso que ninguém quer ser etial, né? Por isso tem que ter esse critério, todo mundo quer ser o primeiro autor, tá, gente? Por isso que tem o critério da ordem alfabética, porque senão dá briga, tá? Então, mesma coisa, título, subtítulo, edição, local, editora e ano, certo? Vamos prosseguir. Parte de monografia, vamos pensar no capítulo
título de um livro. Então, você vai colocar o autor do capítulo, o título do capítulo, vai usar a expressão em, que significa dentro de, e aí sim você vai colocar a referência completa da obra, tá bom? Bruna, não entendi. Deixa lá no chat que depois a gente volta, tá? Monografia em meio eletrônico. Tá, então vamos pensar no e-book, certo? Então, como vai ser essa referência? O autor, o título em negrito, porque a gente está ainda falando de monografia, né? O subtítulo, se houver, local, editora, ano e a descrição física que deve ser colocada. Então, aqui você coloca se é um CD, um DVD, se é um e-book, tá? E também a expressão disponível, certo? Porque é e-mail eletrônico. Aonde está esse documento na internet? Você vai colocar o endereço aqui e a data que você acessou esse documento, certo? Parte de monografia em meio eletrônico. Vamos pensar que você leu um capítulo de um e-book, tá? Mesma regrinha. O autor do capítulo, o título do capítulo. Na frente aqui a expressão in, que significa dentro de, né? E aí sim você vai colocar a referência da obra completa, tá? A descrição física, você vai colocar se é um e-book, um DVD, um CD, onde está disponível e a data de acesso com dia, mês e ano, tá? Agora, referência de trabalhos acadêmicos, como faz, né? Então, você vai colocar o nome do autor, o título e o subtítulo, se houver, o ano da entrega dessa pesquisa, tá? O tipo do trabalho, o grau e programa que está vinculado à universidade, o local e o ano. Aqui, ó, fiz um exemplo, criei, viu, gente, um trabalho meu aqui, ó, inventei para vocês visualizarem melhor como fica, tá? O artigo, como você vai fazer referência de artigo, autor, título, o título do periódico, local de publicação, o número, a edição, a página e a data de publicação. A gente percebe aqui que não é o título do trabalho que está em negrito, e sim o título, o nome do periódico, né, o nome da revista, certo? Quando é em meio eletrônico, percebam que é a mesma coisa, só que aqui vocês vão colocar disponível, né, a página que está disponível da internet e a data que você acessou esse documento. Aqui, vamos pensar na matéria de jornal, até coloquei um exemplo aqui do G1, né? Então, você vai colocar o autor, né, o jornalista, o título da matéria em negrito, o título do jornal, aqui, ó, G1 em negrito, local de publicação, a data de publicação, onde está disponível esse material na internet, né, e a data em que você acessou, certo? Qualquer dúvida, deixem lá no chat, tá bom? O evento, os anais, né? Então, o evento, vocês vão colocar o nome do evento inteiro em letra maiúscula. Se houver, coloca a numeração, tá? Ano, local, que é a cidade de realização. Anais, sempre em negrito, né? E com supressão na frente. Local, indicação, data de publicação, tá bom? Então, aqui para vocês visualizarem melhor, eu fiz esse exemplo do Congresso de Iniciação Científica da UFPE, tá? Quando o evento é em meio eletrônico, gente, mesma coisa, o que muda quando é em meio eletrônico, que você tem que colocar a página que está disponível esse documento, tá? E a data que você acessou, certo? Parte de um evento em meio eletrônico.
né, gente? Mesma coisa lá do capítulo. Então, aqui você só leu um trabalho, né, desse documento, você não leu o anais inteiro. Então, você vai colocar o autor, né, desse trabalho, o título do trabalho, vai usar a expressão in, e aí sim você vai colocar o nome do evento, né, e a referência completa da obra. Ah lá, ó, anais em negrito, supressão, tá vendo? E como a gente está falando da internet, você tem que colocar o local que está disponível e a data que você fez o acesso, tá? Legislação. Eu deixo aqui um exemplo de legislação. Vocês podem utilizar todas essas referências que eu estou deixando aqui, só vão trocando as informações, né? Porque a pontuação é essa. Então, depois eu vou disponibilizar para vocês esse material e vocês leem com mais cuidado, né? Essas informações. Então, vou passar, tá, gente? Algumas situações que acontecem, que o pessoal fica com bastante dúvida, né? A questão do organizador. Então, você vai colocar o nome desse organizador entre parênteses, tá? Org aqui na frente. Como a gente está falando aqui, no caso de um livro, o título em negrito. Coordenador, praticamente a mesma coisa, ó. O CORD aqui na frente, entre parênteses, tá? Editor, mesma coisa. O tradutor que muda um pouquinho, que você vai colocar o autor da obra, o título da obra e o nome do tradutor. No caso aqui, só para vocês entenderem, tradução Bruna Rodrigues. Não tem tradução de Bruna Rodrigues, é exatamente assim, tradução Bruna Rodrigues, certo? Aí vocês terminam, edição, local, editora, ano. Quando é pessoa jurídica, o nome da instituição deve ser inteiro em caixa alta, em letras maiúsculas, tá? Com título, subtítulo, edição, local e editora e ano. Quando não for possível identificar a autoria, a gente faz a entrada pelo título da obra ou da matéria, em letra maiúscula, tá, gente? Como o exemplinho aqui, ó, tá? Todo em letra maiúscula. Aí você termina, né, a referência com edição, local, editora e ano. Tá bom? Aqui, a norma 6023, né, passou por atualizações para adotar as redes sociais, porque antes não se podia usar, porque é fontes informais, mas agora pode, tá? Então, deixo aqui alguns exemplos, tá? No caso do Twitter, e-mail, Facebook, o YouTube, tá bom? Podcast, né, que tá super na moda, todo mundo utilizando, o blog. Gente, quando vocês forem usar essas fontes de informação, tome cuidado com as fake news. Pesquisem antes para ver se realmente é verdade isso que você está vendo, tá? Para não dar problema para vocês, certo? Esse probleminha pode acontecer, que é identificar, às vezes, o local e a editora. Às vezes você pega uma obra mais antiga e a gente não consegue localizar essas informações, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Local e editora. Quando você não encontrar o local, vocês vão usar essa expressão, o S maiúsculo e o L minúsculo, só para conhecimento de vocês, significa similoco, tá? A editora, S minúsculo, N minúsculo, significa siminomine, tá? Só para vocês terem esse conhecimento do que significa essas expressãozinhas feias aqui. Quando não dá para identificar nem o local e nem a editora, vocês vão juntar aqui, ó, essas expressões separadas por 2 pontos, certo? Bruna, quero ver mais exemplos. Coloquei o básico aqui, tá? Vocês vão lá na norma 6023, vai ter um monte de exemplos lá. O ano, tem que colocar algum ano na referência, certo? Aqui eu coloquei 3 exemplos. O ano provável, que você coloca aqui, ó, entre colchetes e com interrogação. O ano certo, mas não está indicado no item, vocês colocam entre colchetes.
tá? Se tiver o ano de copyright, vocês coloquem ele, que é esse Czinho que vai estar, às vezes, lá no livro, lá no documento. Só que na referência, vocês coloquem o Czinho antes do ano, tá bom? Aqui eu reforcei, ó, que alguma data deve ser indicada, tá bom? Aqui os meses, para vocês terem conhecimento como fica, tá? Depois vocês vêm com mais cuidado, que eu vou disponibilizar esse material. Aqui eu deixei um exemplo, tá? 15ABR.1992. Não vai ser assim, 15ABR.de 1992, tá? Não tem esse D que muitas vezes o pessoal acaba colocando. É assim mesmo do jeito que tá aqui no exemplo, tá, gente? Glossário, que são palavras e expressões técnicas de uso restrito ou sentido obscuro utilizadas no texto, acompanhada de suas respectivas definições. Aqui, ó, pode ser considerado um trabalho de biblioteconomia, tá? Então, tá aqui o que significa, o que é um documento, o que é uma folha, uma ilustração, são termos técnicos, tá bom? Mas é um elemento opcional, tá, gente? Bom, antes da gente falar de anexo e apêndice, é bom a gente saber a diferença. Geralmente o pessoal coloca tudo em anexo. E não é, tá? O anexo é um documento não elaborado pelo autor. É um documento que você vai pegar pronto, talvez na internet, tá? O apêndice é um documento elaborado por você. Então, o seu Google Forms é um apêndice, né? Aquele formulário que vocês criam com o questionário é um apêndice e não um anexo, certo? Prestem bem atenção nisso, tá? Não confundam mais, tá bom, gente? Vamos lá. Como o apêndice deve ser apresentado? A palavra apêndice deve ser indicada por letra maiúscula consecutiva com travessão e título, e em ordem alfabética, tá, gente? Conforme aqui no exemplo. O anexo, mesma coisa, a palavra anexo deve ser indicada por letra maiúscula consecutiva com travessão e título em ordem alfabética, tá certo? O índice é o último elemento pós-textual, certo? Então, você pode organizar em ordem alfabética, deve ser organizado em ordem alfabética, por autor, por assunto, título, pessoas ou entidades, nomes geográficos, aí você que vai decidir. No exemplo, eu fiz um índice de autor e um índice de assunto, certo? O pessoal confunde muito índice e sumário, tá? O índice é uma lista de palavras ou frases ordenadas em ordem alfabética, né? Segundo determinado critério que você vai decidir se vai ser por autor, se vai ser por assunto, tá? O sumário é a enumeração das principais divisões das seções do seu trabalho, tá bom? Bom, gente, agora a gente vai falar de citação, que é muito importante, tá? É muito importante você saber citar, para você não cometer plágio. Tem gente que comete plágio por má fé mesmo, tá? Mas tem muita gente que acaba cometendo porque não sabe fazer citação, tá bom? Então, quando a gente cita, gente, a gente atribui o critério, atribui crédito ao autor, né, que está sendo citado. É uma honestidade intelectual, tá? E eu vou passar certinho para vocês, façam perguntas, tá? Tentam sair daqui hoje entendendo como faz uma citação, tá bom? Então, a gente tem dois tipos de citação. A direta, que é as palavras fidedignas do autor, e a citação indireta, que é a paráfrase da obra, né? A sua interpretação daquele trecho, certo? Regras gerais de apresentação. Citações de até 3 linhas, você vai usar aspas duplas, conforme o nosso exemplo aqui.
tá? Citações com 4 ou mais linhas, a gente vai dar um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Letra menor que a do texto utilizado, recomenda-se que seja do tamanho 10, tá? Sem aspas, porque a gente já está dando recuo, tá certo? E o espaçamento é simples, tá bom? Vamos lá. Então, você pode usar supressões, interpolações e comentários, e os destaques você pode usar o grifo, negrito ou o itálico, tá? Então, aqui, se você decide destacar uma palavra do trecho da citação, você deixa claro, né, aqui você coloca grifo nosso, que foi você que decidiu destacar essa palavra. Agora, quando o autor destaca essa palavra e você está copiando igualzinho, você coloca grifo do autor. É sempre bom deixar tudo bem explicadinho, tá? Por causa do problema do plágio, certo? Citações, né? Direta e indireta, essa regra serve para as duas, tá? Então, letra maiúscula quando o nome dos autores estiver entre parênteses, tá? Ó, um autor, olha lá o sobrenome, o ano, página. 2 autores separados por ponto e vírgula, tá, gente? O último autor aqui que vai receber vírgula. Ó, reparem isso aqui, ó, nos 3 autores. Ponto e vírgula, aqui, ó, ponto e vírgula, o último autor recebe a vírgula, ano e página. 4 ou mais autores, então, né, a gente cita um autor, no caso, quando for, né, mais de 4 ou mais, a gente cita um autor, coloca a expressão et al, aí você coloca o ano e a página, tá bom? Aqui, letra minúscula, né, quando tiver sem os parênteses, tá? Então, com o autor, olha lá, normal, só a primeira letra em letra maiúscula, tá? Aí, quem que vai entre parênteses? O ano e a página, tá bom? 2 autores, olha lá, separado por E, tá? 3 autores, vírgula, o próximo autor e aí sim você coloca o último, tá? Entre parênteses, o ano e a página. 4 ou mais autores, você cita um autor, usa a expressão et al, entre parênteses, você coloca o ano e página, tá bom? Um exemplo de citação direta, tá? Que são as palavras fidedignas do autor. Aqui você não coloca uma vírgula que é sua, tá, gente? Coloca certinho com as palavras do autor. Ó, percebam aqui, ó, nessa citação, tá vendo que os autores estão em letra maiúscula? Lembra por quê? Eles estão entre parênteses, tá bom? Eu tinha mais uma coisinha para falar aqui. Cuidado com o excesso de citação direta, tá? Tentem amarrar bem as ideias, senão fica muito recorte no seu texto e às vezes fica desconectado, tá bom? Então, tomem bastante cuidado de usar a citação direta, tá? Um exemplo de citação indireta, na verdade, a citação indireta é a mais indicada. Tem orientador que nem aceita o aluno fazer muita citação direta, tá? Prefere que o aluno realmente leia e interprete e fale com as suas palavras, como é a citação indireta. Gente, aqui, ó, coloquei um exemplo, tá? Nas citações indiretas, é opcional indicar a página, tá? Então, você pode indicar só o ano da obra. E não se faz usos de aspas, porque você está falando com as suas palavras, tá bom? Um cuidado que deve ter na citação indireta é a interpretação, tá? Então, entenda bem o trecho antes de você falar, tá bom? Citação direta e indireta ainda, né? Então, algumas situações que pode acontecer. Quando houver coincidência de sobrenome de autores, acrescentam-se as iniciais dos nomes. O exemplo aqui, gente, o exemplo perfeito sou eu e a minha irmã, tá?
nós duas Rodrigues, e o nosso nome também, a inicial é a mesma. Então, para saber qual é a minha citação e qual é a da Bárbara, tem que pôr o nosso nome, tá bom? Deu para entender? Qualquer coisa deixa lá no chat que a gente já vai resolver, certo? Outra situação, as citações de diversos documentos de um mesmo autor publicado no mesmo ano são distinguidas por letras minúsculas em ordem alfabética após a data, tá? Então, aqui, ó, deixei 2 exemplos, certo? Um inteiro entre parênteses e o outro normal, né? Só o ano entre parênteses, tá, gente? Só para vocês verem aqui. Vamos lá. O ápode, né, gente? Que não sei se todo mundo conhece, já utilizou, né? A expressão ápode significa citado por. Então, ela é usada quando se deseja utilizar uma citação da obra consultada. Então, coloquei um exemplo, tá? Para tentar explicar para vocês não errarem mais a ordem dos elementos, tá? Então, vamos pensar assim. Rodrigues, sou eu, escrevi um artigo e eu citei Paulo Freire. Então, você vai lá no meu artigo, gostou da citação do Paulo Freire e vai querer usar. Então, você vai lá no seu trabalho, vai colocar assim, Freire, o ano, né, do trabalho, é citado por, com a expressão ápode, citado por Rodrigues, o ano da minha pesquisa, tá? E o número da página que você pegou essa citação, tá? Não errem mais, gente, essa ordem. Sempre o mais antigo é citado pelo mais atual, certo? Cuidado também com o uso excessivo de ápode. Tem trabalhos, tem orientadores que nem permite o aluno ficar fazendo tanto ápode, tá? Porque é interessante você citar somente as obras que você está consultando de fato. Vamos voltar para o nosso exemplo para vocês entenderem. No caso, vocês estão com o meu trabalho, né? Lendo o meu trabalho, Rodrigues aqui, e não do Paulo Freire, tá? Então, tomem cuidado com isso. Tentem citar somente aquilo que vocês realmente estão lendo e estão na mão de vocês, tá? Então, vamos dar continuidade. Notas explicativas, né? Então, você, lá ao longo do seu texto, coloca um expoente, tá? Conforme eu coloquei aqui, ó, inventei antropologia, só para vocês entenderem. E lá no rodapé, vocês explicam o que significa isso, tá? Então, no rodapé, deve ser alinhado se for mais de uma linha, conforme está aqui, tá, pessoal? E o tamanho também deve ser tamanho 10 aqui no rodapé, tá? E não se inicia a numeração a cada página, você sempre continua, tá bom? Bom, gente, então a gente falou dos trabalhos acadêmicos, das normas que ele remete a gente, tá finalizando, tá? Então nós vamos falar agora da norma 6022, que é de artigo, bom? É bem curtinho, tá? Então, lá na página de abertura do seu artigo, deve ter o título e o subtítulo, se houver subtítulo, tá? O nome dos autores acompanhado de um breve currículo ou endereço eletrônico, o resumo, que é um elemento obrigatório, e as palavras-chave também elemento obrigatório, tá? Depois a gente já vai para os elementos textuais, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Gente, o currículo dos autores deve estar no rodapé da página, tá? E deve aparecer somente nessa página de abertura, nas outras não, certo? Então, vamos continuar. Terminei a conclusão, o que eu coloco agora, né? O título e o subtítulo em língua estrangeira, elemento obrigatório. O resumo em língua estrangeira, que é elemento obrigatório também. Palavras-chave em língua estrangeira, elemento obrigatório. As referências, elemento obrigatório. Glossário, apêndice e anexo.
é opcional, tá bom? Algumas regrinhas aqui. O resumo vai ser feito conforme a ABNT 6028. Lembra que a gente viu um pouquinho dela? Né? Frases objetivas, e nesse caso de artigo, não deve ultrapassar 250 palavras. O nome dos autores deve ser acompanhado por um breve currículo, né? Como eu disse, lá no rodapé, certo? Ah lá, indicado por asterisco, devem aparecer somente no rodapé da página de abertura. A referência vai ser feita conforme a 6023, citações conforme a 10.520 e numeração progressiva a 6024, tá? Para finalizar, a 15.437, que são os pôsteres, né? Os pôsteres técnicos e científicos. Então, regras gerais dos pôsteres, que não pode faltar lá no seu pôster? O título, tá? O autor e o conteúdo somente com as ideias centrais. Nesse caso, a referência é um elemento opcional, porque a gente está falando de pouco espaço, né? O suporte que você pode utilizar, a lona, o papel, acrílico, outros materiais e também formato eletrônico, tá bom? O projeto gráfico é de responsabilidade do autor, então fica a critério de vocês, as cores, o layout. Só tem que colocar esses elementos obrigatórios, né? O título, o autor e o conteúdo, tá bom? E o pôster deve ser legível a uma distância de pelo menos 1 metro. É só isso, tá, pessoal? As referências que eu utilizei, tá, das normas. Muito obrigado, espero ter ajudado vocês. Acho, né, acredito que acabou. Quero agradecer a presença de todos em nome do PET, né? Foi uma palestra muito boa. Obrigada novamente, Bruna, por ter vindo falar com a gente. Foi muito bom. E muito obrigada.